Quando a gente se torna mãe, fica muito mais difícil de cuidar de si, né. Você quer cuidar tanto do seu filho, cuidar tanto da sua casa, cuidar tanto de todo mundo, que a maioria das mulheres esquece de si. E uma coisa que eu criei para mim, coloquei na minha cabeça, e é isso que eu tento transferir para os meus pacientes, em especial as mães, é que não tem como você cuidar de tudo se você não estiver bem. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Olá, e hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Hortência Holanda, endocrinologista. Com grande alegria, porque quanto mais a gente compreende sobre hormônios, sobre emagrecimento, sobre a mulher, sobre a mãe, que é algo que ela realmente se procura e tem um olhar diferenciado. Então, seja muito bem-vinda e que vocês aproveitem essa entrevista. Prazer, obrigada. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Hortência, fala pra gente da sua trajetória profissional, como você está hoje, essa escolha, primeiro pela medicina, que é bem desafiador, né? E depois pela endocrinologia. Vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre tive, assim, esse desejo de cuidar do outro, né. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com minha família, com minha mãe. Só que eu não acreditava que eu tivesse capacidade de entrar na medicina, assim, tanto que o vestibular que eu passei, eu falei: "Não, não vou fazer, não vou, desiste". Minha mãe falou: "Não, você vai fazer". E foi justamente nesse que eu passei, sabe, no que eu fiz, assim, despreocupada. E eu sempre fui apaixonada por anatomia, por todas as matérias, assim, da faculdade. Realmente a medicina é uma coisa em que eu me encontrei muito. Eh, Fiz a faculdade, entrei na residência de clínica médica pelo hospital de base. Lá eu me apaixonei muito por várias especialidades, assim, o hospital de base é um lugar que eu tenho muito carinho pela trajetória, pelos profissionais que eu acompanhei lá. E na endocrinologia eu me encontrei, né, assim, na questão do cuidado. Geralmente obesidade e diabetes são pacientes que as pessoas costumam estigmatizar demais, e eu gostei demais. Eu gostei de conversar, eu tenho empatia por esses pacientes, então me encontrei na endocrinologia. Em 2021,
entrei para a endocrinologia na ESCS e atualmente estou aí seguindo o rumo, faço parte da equipe de clínica médica tanto do hospital de base quanto do hospital universitário. E ainda atende em consultórios. E ainda atendo no consultório. Onde é que você está atendendo hoje? O seu foco principal de atuação é no privado, porque o público é o paciente final, né? Uhum. Apesar que aqui está dizendo que no HUB, cadê, gente? Você atua no emergencial, não é isso? No HUB e no hospital de base, eu atuo na emergência, né? Então, no HUB eu atuo no box do pronto-socorro, no hospital de base eu atuo na enfermaria, mas são com pacientes que têm intercorrências graves, né? Já na endocrinologia, eu atuo só no consultório, tanto na clínica EVA, em Águas Claras, quanto na clínica Juli, na Asa Sul. E aproveitando que você falou que atende pacientes emergenciais, tem alguma questão que você já viveu ou vivenciou que você pode compartilhar de desequilíbrio hormonal muito grande e que é algo que te chamou a atenção e pode ser algo também que a gente possa se atentar ou entender? A vivência em clínica médica ela é muito importante, ela traz para a gente um repertório muito interessante e faz interface com várias especialidades. Especificamente da área da endocrinologia, eu já peguei, por exemplo, intoxicação por vitamina D, que o paciente... A gente tem um certo receio com esses médicos que fazem vitamina D injetável, porque existe risco de intoxicação. Mas essa paciente em específico, ela tinha feito um manipulado numa farmácia de origem possivelmente duvidosa, e que a gente não sabe efetivamente quanto de vitamina D que eles colocaram lá no comprimido, né? Mas, fato é, essa paciente, ela evoluiu com uma intoxicação por vitamina D, que gerou ali calcificação da parte renal, ela teve que fazer diálise, e até a última vez que eu a vi, ela ainda não tinha recuperado a função renal, por intoxicação por vitamina D. Gente, olha só. Uhum. Não, e estou eu matutando aqui quantas vezes, né? Porque começa essa questão de automedicação e vitamina D é importante, vitamina D é importante. Uma vez eu acho que prescrito, aí depois você aprende que é aquele Adera lá, né? Uhum. Que aí vai, toma, sem ter talvez uma necessidade, Exato. ou realmente ver um exame, e pode até acontecer algo a ponto de ter que fazer diálise e, quem sabe, perder um rim, e na verdade perder mesmo, porque depois só transplante, né? Algumas vezes as pessoas passam por diálise por um período temporário, então às vezes consegue recuperar, mas às vezes fica ali um resquício de, né, não consegue recuperar totalmente, mas não a nível de precisar para sempre de diálise. Então isso pode acontecer. Mas é porque hoje em dia as pessoas falam muito da vitamina D, da necessidade de vitamina D, e esquecem totalmente que essas substâncias, vitaminas no geral, podem ter níveis tóxicos, né? Aliás, podem não, tem níveis tóxicos, né? Então, assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Além da vitamina D, o que mais você acredita que seja importante a gente se atentar, que também o mercado, né, a indústria fica estimulando e em busca de resultados milagrosos, que é o que você fala que tem pavor, né? E em busca desses resultados, a gente acaba, ao invés de se beneficiar, se complicar. Hoje em dia tá muito assim, o pessoal tá quase que colocando na água testosterona pro pessoal, né? E, assim, eu costumo dizer em consultório que a testosterona é maravilhosa, no sentido assim, ela aumenta a performance, gera ganho de massa muscular. Hoje em dia todo mundo quer isso. Quem é que não quer ficar mais produtivo e ter, né, uma estética mais bonita? Seria perfeito se não fosse a questão dos riscos superarem os benefícios, né? Então, no hospital mesmo, recentemente, eu peguei um rapaz que ele teve 2 AVCs em menos de um mês. E, curiosamente, ele tinha iniciado o uso de esteroide anabolizante há menos de 4 meses. Um rapaz jovem e que agora, por exemplo, pode ficar com sequelas que podem ser irreversíveis, né? Então, assim, existe um risco aumentado de trombose, eventos cardioembólicos. Então, é algo que a gente, quando vai usar, tem que pensar muito se o risco não supera o benefício. Em que fatos, em que casos
realmente há uma indicação. Primeiro falando ali dos homens e depois para as mulheres, porque como a gente estava até conversando aqui no bastidor, tem coisa que você vai ouvindo tanto durante tanto tempo, e aí ouve um colega e tá tudo bem, e não tem problema, e eu conheço 10 que funcionou muito bem, né? Mas só que, como a nossa mãe nos falava, né? Você não é todo mundo. Então existe uma questão muito importante aí que é essa individualidade, né? Mas para além disso, o que que assim, de fato, como médico, você fala, gente, se atentem para isso, os índices são isso, a prescrição é essa. Quem fizer uso de forma inadequada vai poder e provavelmente colher consequências negativas disso, né? Bom, então, as indicações do uso de testosterona para homens, a princípio, elas incluem aí quadros de hipogonadismo, que é quando o homem efetivamente não produz a testosterona, né? Então, às vezes o testículo passou por algum trauma, ou teve algum problema ali na infância que o testículo daquela pessoa não produz testosterona, e aí não tem jeito, ela precisa da testosterona de fora, até por uma questão dos fatores protetores desse hormônio, né? Já nas mulheres, a única indicação é a síndrome do desejo sexual hipoativo. Então, querendo ou não, para a mulher é um diagnóstico difícil, porque a gente não usa exames laboratoriais para isso. Aquele valor de referência que vem no laboratório de testosterona, para a mulher a gente não tem muito validado. Apesar de ter um valor de referência lá, a gente não tem um estudo que valide qual seria o valor de referência da testosterona na mulher. A gente costuma pedir testosterona em exame laboratorial para a mulher quando a gente suspeita que a testosterona daquela mulher está muito alta, e aí a gente tem que investigar a causa. Então, existem tumores que fazem com que a testosterona seja hiperproduzida na mulher, então a gente tem que investigar e tratar essa causa. Mas no caso, quando falta testosterona, a gente pensa nessa síndrome. E aí não entra exame laboratorial, é um diagnóstico clínico e é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Eu tinha uma staff na residência que ela falava da questão da libido, né? No homem é como se fosse um interruptor, né? Liga, desliga. Na mulher é como se fosse uma cabine de avião, tem vários botõezinhos que interferem ali na libido da mulher e que não necessariamente é por conta de testosterona baixa. Então é um diagnóstico difícil, mas nesse caso tem indicação de reposição de testosterona. Então vai ser através de uma conversa, de uma anamnese ali, uma entrevista, e a partir daí, né? Mas tem algo que, mesmo que essa mulher tenha indicação, que tenha que ser feito e visto para poder indicar? Tem algum caso de alguém ou de mulheres que é totalmente contraindicado? Contraindicado? A princípio, não, assim. A gente tem esses quadros em que a gente indica, né? Agora, no geral, a gente não sai fazendo reposição de testosterona igual tá aí tão difundido, porque existe o risco, né? Ainda mais na mulher, muitas vezes usando o anticoncepcional, um risco mesmo de evento de trombose, ou, por exemplo, de neoplasias, ou evento de infarto. Hortência, explica para a gente o que é a trombose, como acontece, ou uma neoplasia? Tá? A trombose, ela acontece pelo sangue estar hiperviscoso, né? Então, quando a gente usa a testosterona, ela gera essa hiperviscosidade do sangue. E às vezes ali por turbilhonamento, ou às vezes também pessoas que já têm uma predisposição, acúmulo de placa de gordura nas artérias, isso pode gerar o trombo, que é como se fosse um coágulo dentro ali da artéria. Entendi. E a neoplasia? A neoplasia, no geral, a gente fala mais ali para os homens de neoplasia de próstata, no caso de uso de esteroides anabolizantes ou da testosterona em si, porque ela é um estimulador ali da próstata, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho quando esses pacientes fazem uso. Entendi. Me veio outra dúvida, prometo que a gente vai para o emagrecimento agora, aproveitar e Mas fica à te vontade. abusar. Eu tenho uma dúvida, quando a gente fala de anabolizante, de hormônio bioidêntico, tem hormônio que a gente coloca que não existe, que a gente não produz, e tem os idênticos. O porquê que
a testosterona é um anabolizante, e aí na minha cabeça anabolizante é bomba, é algo que vem de fora. Desmistifica, explica isso pra gente. Na verdade, o anabolizante, a gente usa esse termo porque a testosterona em si, ou os hormônios que são usados com essa finalidade, eles são hormônios que são para fazer o anabolismo do músculo, né? Então, eles acabam gerando o anabolismo e daí vem o nome, anabolizante. O que no geral, o anabolizante em si é? O que eles fazem? Na verdade, às vezes é a mesma molécula, só que eles usam de forma não fisiológica, eles usam de forma suprafisiológica. Então, eles usam fazendo um empilhamento, uma forma diferente do que um tratamento seria. Num tratamento para uma pessoa, um homem, por exemplo, que tem hipogonadismo, a gente tenta usar o hormônio de forma fisiológica, imitando o que seria uma produção natural, né? E não visando aqueles benefícios estéticos que aquela pessoa pode ter, né? E que com isso, esse tal desse empilhamento que o pessoal vai fazendo, que é acrescentando dose em cima de dose, pode gerar, né? Tem um fator de risco maior para outras comorbidades. Que são justamente esses empilhamentos que você está falando, são esses ciclos que eles falam de. Exato. E tanto adolescente fazendo isso, né? E nos adolescentes ainda tem um risco relacionado ao crescimento, né? Porque nos adolescentes a gente ainda não tem a cartilagem ali do osso totalmente consolidada. Então, os anabolizantes podem fazer com que essas cartilagens fechem de forma mais precoce, o que interfere no tamanho, na estatura final daquele adolescente. Então, pode ser que ele fique mais pequenininho. Olha só. E é bom quando a gente entende, né, o porquê, porque não é só porque a sua mãe ou você mãe fala, não, porque senão você vai ficar pequeno. A pessoa pensa que é mentira. Agora, quando você traz, né, um fato, a sua cartilagem pode enrijecer em virtude disso e você não cresce. Né? Eu acho que é essa informação didática, e é isso que nós aqui no Consultório Aberto queremos fazer. Instruir com clareza e com simplicidade, né? O hipergonadismo, então, é um homem que não está produzindo testosterona, ou uma criança que teve, sei lá, cachumba ou bateu Isso. ali. No caso é hipo, né? Ele produz Menos, pouco. Isso. E E o hiper é que produz demais, que é o que excesso. acaba acontecendo Em mulheres com excesso de testosterona, por exemplo, que aí pode ter tumor produtor de testosterona, e aí gera sinais que são característicos de hormônios masculinos, né? Então, essa mulher pode ter excesso de acne, cabelo caindo, voz engrossar, excesso de pelo, e não sabe de onde está vindo aquilo ali, né? Então, quando a gente tem essa suspeita, poxa, essa mulher tem características que são de hormônios masculinos. Então, nessas situações, a gente se preocupa em dosar a testosterona, porque muito provavelmente ela vai estar alta. E a gente tem que começar a investigar de onde está vindo aquilo ali. E para fechar, existe então a mulher que está fazendo uso, né, de testosterona de forma estética, e essa é o que você falou, isso não é adequado, pode gerar mais malefício do que benefício. Mas na reposição hormonal, por exemplo, de mulheres que já estão aí no climatério, entrando na menopausa, e que fazem uso e têm realmente um ganho de vida, como você enxerga isso? Em relação especificamente à testosterona? Especificamente a testosterona, porque normalmente é a que dá a dúvida e o isso, problema. Exatamente. Né? Não, quando bem indicado, essa mulher, ela tem de novo um aflorar para a vida, digamos assim, né? Então, ela recupera a questão sexual, recupera força, pode dar um auxílio na questão de massa muscular. Essa mulher, por vezes, ela se sente bem de novo, né? E ainda mais quando vai chegando ali climatério e menopausa, a sociedade acho que impõe aquela questão do etarismo, né? Então, a gente tem que cuidar dessas mulheres porque elas têm uma história de vida, elas são mulheres reais e elas precisam ser cuidadas, né? É como elas se enxergam também, elas têm que se ver com o valor que elas têm no mundo e elas são valiosas. Sim, e detalhe, né?
você começa a desacreditar nisso em virtude de um cansaço extremo, de uma ausência de sono, que se clinicamente, como é que a gente chama dos exames? Clinicamente? Exames Laboratorialmente. laboratorialmente, o problema está ali, os índices não estão corretos, é necessário mesmo que se faça essa reposição, né? Exatamente. E o benefício, pelo que eu ouço, de quem faz e quem não faz, claro que a gente, quando fala em reposição, foi a mesma pergunta que você fez, né? Não é só testosterona, na verdade, inclusive nem é o que realmente, né, e entende-se que vá ser feita a reposição. Os principais hormônios de reposição hormonal na menopausa, no climatério, quais são? Os bioidênticos nada mais são do que um nome que atualmente a galera vem usando com o objetivo, acredito que puramente comercial, que são hormônios sintéticos que simulam os hormônios que a gente produz, e por isso bioidênticos. Mas, por exemplo, se você for na farmácia e comprar o hormônio lá, no caso de quem tem o hipotireoidismo, e precisa fazer reposição com levotiroxina, é um hormônio bioidêntico, porque a levotiroxina é um hormônio que a gente produz. Então, é somente uma questão de nomenclatura. Ok, maravilha. Vamos para o emagrecimento? Vamos. Seu foco hoje em consultório é emagrecimento. Sim. O que te levou, o que você acredita sobre essa questão, né, da obesidade e também quais os principais desafios que você enxerga, né, atendendo essa mulher com essa patologia, né? Uhum. Eu comecei a me interessar pelo tema obesidade quando eu estava na residência e eu nunca entendi muito bem por quê, assim, não tinha um motivo, eu só me identifiquei. Acho que no final das contas, hoje eu sei qual foi o propósito de ter ido para essa área, assim. Depois de um tempo eu descobri. Obesidade é um problema de saúde que vem crescendo cada vez mais. E essas pessoas, elas são muito estigmatizadas, né? Então, ainda tem muito na cabeça das pessoas que a obesidade é puramente fechar a boca e fazer atividade física, quando na verdade, hoje em dia a gente sabe que é um problema muito mais complexo. Então eu criei assim uma empatia por esses pacientes que acabam que são muito estigmatizados e desenvolvem problemas ali psicológicos simplesmente porque pelas falas das outras pessoas. E aí, passou-se o tempo, eu me descubro mãe, né? E tendo contato ali principalmente com as mães atípicas, pela minha trajetória de maternidade atípica, quando a gente se torna mãe, fica muito mais difícil de cuidar de si, né? Você quer cuidar tanto do seu filho, cuidar tanto da sua casa, cuidar tanto de todo mundo, que a maioria das mulheres esquece de si. E uma coisa que eu criei para mim, coloquei na minha cabeça, e é isso que eu tento transferir para os meus pacientes, em especial as mães, é que não tem como você cuidar de tudo se você não estiver bem, né? Esses dias eu atendi no consultório uma moça que ela teve um AIT. Um AIT é como se fosse um pré-AVC. E ela nunca foi acompanhar, e ela sempre envolvida nas questões do filho dela. E eu falei, olha, não tem como, porque se você de fato tiver um AVC, quem é que vai cuidar do seu filho, né? Então, hoje eu descobri qual foi o real propósito de eu estar nesse meio, porque eu me identifico muito com a mãe que está ali. Eu também sou mãe atípica. Então, eu sei como é difícil, mas ao mesmo tempo é fundamental. Não funciona, é uma condição sine qua non, na verdade, Exato. né? Uhum. Conta pra gente, se fizer sentido para você, porque tem muita gente que não sabe, né, o que é uma mãe atípica e por que esse nome e como tem sido essa trajetória para você. Vamos lá. A maternidade atípica, ela é aquela mãe que veio de uma criança que é atípica. Então, o atípico é o diferente, são aquelas crianças que possuem alguma síndrome, os autistas, crianças com paralisia cerebral, todas aquelas crianças que são diferentes, consequentemente, essa mãe ou esse pai é diferente também. E aí entra o termo atípico, né?
Meu filho é uma criança atípica, ele é autista, foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses. Desde ali de pequenininho, ele era diferente, porque a manifestação que ele apresentou foi muito de um quadro motor, então ele tinha dificuldade motora de levantar o bracinho, de pegar nas coisas. Talvez eu tenha identificado muito cedo, porque eu tenho o olhar de profissional de saúde, né, que talvez outras pessoas não consigam identificar de forma tão precoce. Mas ali com 6 meses que ele tinha que ter os sinais de prontidão para sentar e tudo, para comer, ele não tinha. E foi a partir daí que a gente começou já a fazer intervenções nele, e hoje, graças a Deus, ele está muito desenvolvido, mas ainda precisa de muita terapia, e essa é a realidade dessas mães, que são mães atípicas, né, os filhos delas não estão na escola, não estão muitas vezes ali sempre no parquinho, brincando. A rotina da criança que é atípica é quase que um trabalho, né, porque, quem tem acesso a esses recursos, as crianças estão nas terapias ali de manhã, de tarde, e em casa estão sendo estimuladas também, para que elas consigam chegar ali numa idade mais velha, sendo crianças funcionais. Ou seja, a dedicação dessa mãe, percentualmente, se a gente for colocar, ela é dobrada, né, o tempo. Exato. Então, o que já é desafiador num período de maternar, trabalhar, e muitas de nós nessa idade, né, é uma idade totalmente produtiva profissionalmente, como você Uhum. também, né, e aí você identificou que essa mãe realmente vai estar, talvez, com ganho de peso, com as questões metabólicas alteradas, e esse público tem te procurado? Tem me procurado. E aí é um lugar que é de conforto para elas quando elas veem em mim, porque eu sei exatamente o que elas estão passando. Claro que cada pessoa tem sua própria realidade, né, então a minha realidade é diferente de outra pessoa, mas existe um lugar em comum. Eu também acompanho ali meu filho nas terapias, eu também estou fazendo esse gingado aqui para que ele consiga ir para as terapias e ajuste com o meu trabalho. E é tão difícil que muitas mulheres elas chegam a parar de trabalhar, porque é muito difícil, né, então vem aí uma questão de autoestima que vai baixando, as pessoas vão descontando as emoções na comida e o peso vai aumentando. E eu fico muito feliz quando eu consigo ter um impacto positivo na vida das pessoas e a chavinha vira, porque a partir daí, mesmo que seja, eu costumo dizer para os meus pacientes que são micropassos. Então, se você não tem o hábito de fazer atividade física, começa, nem que seja 10 minutos uma vez por semana. A gente atingiu aquela meta, daqui a pouco a gente dobra a meta. O importante é que tenha uma constância, porque só com essa constância que a gente vai ter resultado. Sim. E você percebe, você atende homens hoje ou a maioria do seu público é feminino? O meu foco são mulheres, mas vêm muitos homens também. E aí é legal porque, assim, as mulheres vêm e, no geral, elas gostam de mim e falam: "Não, agora eu vou trazer meu marido". E o marido chega: "Olha, fala aí, o que que eu tenho?", fala para a esposa: "Fala o que que eu tenho aí", que eles às vezes ficam meio perdidos, né. Mas vem muito homem procurando emagrecimento, vem muito homem com queixa, de distúrbio de testosterona, então eles acabam chegando bastante. É muito diferente a questão da obesidade ou de outras doenças, essa é uma doença metabólica, Aham. ou de outras doenças metabólicas entre homens e mulheres? Homens, no geral, eles costumam ter uma facilidade maior em perder peso justamente pela própria questão da testosterona. E não só isso, eu acho que entra uma característica cultural. Então, enquanto às vezes para o homem é muito mais aceitável que ele tire aquele tempo ali para ir para academia, a mãe tem quase que pedir permissão para poder conseguir se cuidar. Então tem esse fator cultural associado também. Sem falar no outro, né, que, se eu estiver errada, você me corrija. Para o homem tudo bem estar um pouco mais gordinho, ele é um gordinho sexy, né, Aham. e a mulher Tem que ser perfeita. É uma questão cultural muito, muito cruel.
né? Essa e várias, né? E você tem percebido isso quando você fala dessa questão da humanização, de unir a ciência ao ser humano? Como é que você coloca isso na sua prática em consultório, como, por exemplo, um assunto como esse? É, a principal coisa que eu tento trazer de humanizar é porque quando as pessoas chegam, elas chegam com a característica ou achando que eu vou brigar por algum motivo, então, se não conseguiu fazer tal coisa, acho que eu vou brigar, ou elas acreditam que elas têm que ser radical, e essa não é a minha abordagem. Primeiro que a vida, ela é composta de altos e baixos, então às vezes a gente tá bem ali naquela subida e agora eu vou fazer atividade física, agora eu vou melhorar minha alimentação, pum, de repente acontece alguma coisa, um familiar internou, um familiar, alguém, um ente querido faleceu. E nesses momentos não é esperado, não é natural que eu, sei lá, aconteceu, faleceu alguém da família. Eu não espero que o paciente vá ficar indo na academia. Focado. Não, porque a vida é isso, e a gente tem que entender a vida como ela é, cheia de altos e baixos. O que importa e o que eu tento trazer em consulta para as pessoas é que aquela média seja uma constante, porque na vida a gente passa por esses altos e baixos mesmo. Então, o resultado final vai ser consequência da constante que a gente conseguiu fazer. Maravilha. E você criou um desafio gratuito para mulheres. Uhum. Por que você criou? O que você aprendeu? O que você tem colocado em prática disso? Quando foi? Esse projeto ainda existe ou não? É, há muito tempo eu já tinha esse desejo de fazer um desafio, mas eu nunca consegui identificar muito bem como que eu ia fazer. E aí, levando meu filho nas terapias, todas as mães, assim, é unânime. Ah, você é endocrinologista? Quando descobre que eu sou endocrinologista, começa, porque eu tenho que perder peso, nananana. E aí veio o estalo, né? Eu falei, cara, por que que eu não faço um negócio para poder, já que eu já tinha esse desejo, por que que eu não faço esse desafio para poder passar para essas mulheres as coisas que eu sei, né? E aí não englobou só a atividade física. A atividade física, ela era o desafio, assim, permanente de tentar ir pelo menos 3 vezes na semana. Mas englobou outras coisas de autocuidado, de fazer atividade com os filhos, de envolver os filhos nesse ambiente, porque muitas vezes a gente esquece que a gente pode envolver as outras pessoas, fazer passear de bicicleta no parque, por exemplo. De não se comparar tanto, então às vezes dá ali uma desconectada das redes sociais. Envolveu bem mais do que simplesmente a atividade física e a alimentação, envolveu se programar a sua semana, uma mudança no estilo de vida mesmo. E eu fiquei muito feliz com o resultado, assim. Eu recebi relatos, e aí é engraçado, quando a pessoa não consegue cumprir o desafio da semana, ela tentava se justificar. E aí é legal a gente se acolher, né, quando a gente tá nesse patamar, assim, você não precisa se justificar. Você precisa entender que você fez o seu melhor com as condições que foram apresentadas, e daí levantou, sacode a poeira e tenta de novo, porque essa é a questão da constância. Sim. Inclusive, sempre que eu ouço algo, me remete a Slim Fit, que é onde eu pratico atividade física. E lá é para mulheres, feito para mulheres. E tem toda uma metodologia muito legal. Inclusive, quando você chega atrasada, ai, desculpa, não tem nada para desculpar. O importante é que você veio. Se for 10 minutos, se for 20 minutos, então não, já está cansado, já está desafiador, e aí você ainda chega no lugar, são horas. Uhum, Não veio, não, tá vendo que está atrasada. uhum, Então, entender a mulher, entender isso, né? Que ela vai. Já está difícil para ela, né? E realmente nós não precisamos nos justificar, nós precisamos ter amor próprio para se responsabilizar exato. por nós mesmas, né, em Uhum, buscar fazer, mas explicação, não. não. E tem que persistir, porque assim, fácil não vai ser, sempre vai ser difícil. Mas a questão é o que é a tecla que eu bato. A gente, para cuidar de alguém, a gente tem que estar bem também. E a atividade física entra nesse contexto até de bem-estar mental, né? Porque inúmeros estudos mostram que realmente a atividade física ela é um remédio no quesito da saúde mental.
Então, até mesmo nesse sentido, a gente tem que se cuidar para poder conseguir cuidar bem do outro também. Sim. E esse desafio startou uma outra ideia, que é a questão do curso online para mães cansadas. Como vai ser, o que vai ser? Tem data prevista? Já começou? Não, é uma coisa que ainda é um projeto, mas que é possível de ser criado baseado no desafio. E com fé em Deus, um dia ele vai sair e acho que vai ajudar muitas mães. E acredita que ele vai ser online e ali Isso. o que que você imagina? Acredito que, assim, seja um planejamento de mentoria, sabe. Então, vão ter aulas e eu acompanharia essas mulheres de forma mais próxima e de forma longitudinal, para que elas possam ter um resultado real. Porque é isso, é como você falou, como a vida vai acontecendo, situações me fazem sair daquela rota, ter alguém ali que acompanha, ter um grupo. Eu amo mentorias, cursos, porque realmente pertencer a um lugar, Uhum, né, que as pessoas se compreendem, falam a mesma língua, é muito bom. exatamente. E melhora a adesão, né, quando você tem alguém ali que está te esperando, tem alguém ali que tá junto com você nessa jornada, você se preocupa mais em manter aquilo ali por mais tempo. E a história da cafeteria? Menina, é outro projeto que surgiu do cafezinho que a gente serve quando o paciente está ali esperando para consulta, né. Então ocorreu uma situação na Juli, lá é uma clínica de dermatologia, e as meninas são super acolhedoras, assim, sempre tem um lanchinho legal para dar para os pacientes. E aí quando eu comecei a atender lá, eu tenho uma paciente maravilhosa, é uma moça jovem, 19 anos, que ela já perdeu, assim, 20 quilos no meu Uau! acompanhamento. E assim, ela teve um resultado incrível e ela é super focada, assim. E aí lá na clínica, o pessoal querendo acolher e tudo, eles deram um cafezinho com brigadeiro. E aí eu lá de dentro do consultório, eu escutei, tipo, ela com o pai dela, assim, o pai dela: "Come, come, come", ela: "Eu não vou comer, eu não vou comer". E aí depois eu: "Nossa, eu tenho que fazer uma coisa que seja agradável e gostosa para os meus pacientes", né, então, um chocolatinho, um negócio que não interfira ali no resultado deles, né. Então atualmente eu sirvo um mix de castanhas e tudo, é uma coisa bem mais tranquila, e me surgiu esse desejo de fazer uma cafeteria de doces saudáveis. Então é um plano que está muito forte no meu coração. E tá próximo ou ainda? Tá próximo, acredito que talvez para o próximo ano. Ai, que legal, muito bom. É muito bom incentivar hábitos saudáveis, né, poder mostrar que tem. Eu sou contra a salada, mas quando a salada é bem gostosa, bem feita, não que eu seja contra, tá, gente, eu nunca fui incentivada, eu acho lindo aquelas pessoas que, comem um monte de salada e, na verdade, adulto não tem que ser incentivado, tem que fazer o que tem que ser Uhum. feito, e a minha mãe come. É tão engraçado, mas eu não tenho essa. Não, Desejo. eu acho, assim, sensacional. Agora, quando é feita de uma forma, né, diferente, você percebe: "Poxa, essa daqui eu comeria todo dia", só que aí como é que faz aquela salada maravilhosa todo dia? E a gente começa a comer pelo olhar, né, o Sim, visual é muito importante, né. Então até isso entra no autocuidado, você tentar fazer uma comida que seja prazerosa aos seus olhos e que seja saudável. sim. E é possível, né? É Como é que possível. você trabalha essa questão? Tem uma nutricionista associada, você faz um plano, como é que funciona? Porque com a especialidade de emagrecimento, você atua até um ponto e aí tem uma sequência, como é que é? Eu tenho uma equipe de nutricionistas que são os que estão alinhados com o jeito que eu gosto de trabalhar, né, então eu não gosto de nada muito restritivo, eu acredito que muita restrição gera compulsão. Então esses nutricionistas, eles trabalham de forma alinhada com o meu pensamento e a gente trabalha juntos, bem como alguns educadores físicos também. Legal. A maternidade atípica, para o que você está fazendo hoje, como você está trabalhando, como você está conquistando, ela tem algo que fez com que a sua visão mudasse para profissional que você é hoje em estar conseguindo continuar? Tem algo que te trouxe um aprendizado diferenciado para profissão, para medicina e para endocrinologia?
A maternidade, ela muda a gente, assim, 100%, sabe. Eh, eu era uma pessoa muito na minha, eu não queria incomodar ninguém. E querendo ou não, a pessoa que ela é muito apática, ela é levada pela onda, né. Quando você é assim, você nunca consegue pôr em prática a real capacidade que você tem e as coisas que você foi feita para fazer, que só você poderia fazer. Depois que o meu filho chegou na minha vida, eu entendi que tem um lugar no mundo que é só meu. E se eu não me posicionar diante desse lugar, eu não vou conseguir nada. Inclusive, conseguir as coisas para ele. Então, a maternidade atípica, inclusive, porque essa é a minha vida, ela me ajudou a estar hoje onde eu tô e a ter a visão de mundo que eu tenho. Antigamente, eu jamais estaria num podcast. Então, assim, estar aqui, ter a coragem de estar aqui, de falar, faz parte de todo esse processo, de toda essa vivência. Que maravilha. Deus é muito perfeito, né? Sim, Deus é muito perfeito. Quando você sai da dor, começa a compreender e vai vendo o desenho dele formado, você entende. Você trouxe várias vezes durante a entrevista, né? E aí depois eu entendi por que que eu fui para endócrino. E para quem compartilha da mesma crença, né? Pelo menos a minha, tá tudo interligado. tudo interligado, é a promessa que você vai viver, fica conectada, que as coisas vão acontecer. Acolhe e aceita que acontece mais rápido, Sim, né. Eu falo que tem isso em palestras ou em treinamento, que quando as pessoas estão muito revoltadas ou amarguradas, murmurando por alguma situação, e alguém vai ali e te fala: "Calma, vai melhorar, você não está enxergando". É como se uma criancinha que vê a avó bordando, né, aqueles batedor, não sei se você já ouviu falar, que uhum, faz ponto cruz, aí ela olha de baixo para cima, a vovó aqui, e fala: "Mas que feio, o que que é isso que você tanto faz?". E é assim o ponto cruz, né, para que aquele desenho tão bonito se forme, é um monte de fio solto, né, que você tem a parte de trás. Então, muitas vezes a gente está olhando assim como essa criança, né, de baixo para cima. Quando uhum. esse desenho começa a tomar forma, você entende que, opa, Fez sentido. fez sentido, Uhum. É né. exatamente E que isso. bom que você está vendo e tão rápido, e talvez essa passividade que poderia ser algo não tão benéfico em um estado da vida, mas para essa situação também é boa, Sim, né. Nós exatamente. somos feitos, gente, do jeito certinho. Deus não errou, nós Uhum. teríamos que ser feitos. E é só com o tempo, com amor próprio, com autoconhecimento, com se acolher, se olhar, que você vai conseguir enxergar isso. Mas enquanto você falou também que a comparação está lá em cima, que você está mais preocupado com o jardim do outro, com a vida do outro, isso é não olhar para você. Porque se você olhar para você de verdade, você vai descobrir alguém tão incrível e você nunca mais vai querer ser outra pessoa. É verdade. É muito bom ser quem a gente é. Você não cabe num lugar que não é seu, é por isso que tem sempre um incômodo. Essa paz que excede o entendimento, ela vem de vários fatores, ela é multifatorial. Agora, algo é quando você senta e ali é o seu lugar, que você está sendo você mesmo, é tranquilo, é leve. E a opinião do outro deixa de importar. Uma das coisas que eu escuto muito, das mulheres inclusive, é que elas têm vergonha de ir na academia justamente pelo corpo, né. E quando você assume a posição, quando você inclusive sai de um lugar de autopiedade, porque é sofrido, né, e você fica: "Por que que isso acontece comigo?". Quando você sai desse lugar: "Ok, assumi, aconteceu comigo, e agora eu vou agir de tal forma e doa quem doer", você vai e não olha para o lado, né, você assume o seu lugar no mundo e não importa a opinião do outro, não importa. Perspectiva de futuro, daqui 5 anos, como é que você vê? Eu imagino que como a gente trouxe muito a questão da maternidade, tem aí uma trajetória também a continuar, né, a ser cumprida. Como é que você se vê diante
do momento de vida que você está hoje e daqui a 5 anos, pensando na cafeteria, no online, o que você busca? Já se vai estar. Eu me vejo exclusivamente no consultório e levando essas outras vertentes em conjunto. Então, me vejo modificando a vida de várias mulheres através de uma possível mentoria e trazendo aí uma vida mais saudável e mais doce de uma cafeteria saudável. Já estou vendo, já estou enxergando. Obrigada, foi muito, muito, muito bom, Muito de obrigada, verdade. eu que E eu agradeço. gostaria que, como última mensagem, olhando diretamente para essa câmera, você falasse com essas mulheres, com as mães, a mensagem que vier ao seu coração, que una a questão da saúde como um todo, o que você falaria para você em algum momento lá atrás, já sabendo hoje os resultados. Mulheres, vamos assumir a nossa posição de mães leoas. Não se deixa sucumbir pelo cansaço, pela falta de apoio. Assuma a sua posição, organiza a sua vida, que você vai sair dessa situação. E não tem como cuidar de outra pessoa sem antes você estar bem. Procura organizar a sua vida para que você fique bem. Cuida da sua saúde, porque só é possível cuidar estando bem. É isso. Que bom. Obrigada mesmo, Muito viu? Foi obrigada, sensacional, foi ela é ótimo. muito fofa, ela chegou, fiquei tão feliz de vir. E o que você é, grita aos seus olhos. Ai, obrigada. Né? E o nome não é passividade, acredite, não é, sabe? É respeito, talvez, pelo outro, por você, é amor. Nem sempre o estar na frente ou quem se posiciona à frente de outros é proativo. Uhum. Quando todo mundo está no lugar certo, você não precisa andar na frente de ninguém. Você pode estar passivo no seu lugar, fazendo o que tem que ser feito, e as coisas vão acontecer como todas têm acontecido. É verdade. Veja isso, que eu sei que você fala isso para várias mulheres, mas é exatamente isso. E é isso, que entrevista leve, gostosa, e cuide-se, né? A questão de emagrecimento é visto quando nós falamos como gordofobia ou que estão julgando, é amor, é em amor, sabe? Quando nós estamos com excesso de peso, é difícil fazer atividade física, as articulações vão doer mais, é excesso. Nós não precisamos de excesso. Eu já pesei 113 quilos, na verdade eu acho que 117. É mesmo. Depois da gravidez do Guilherme, e fui alguém que sempre teve uma grande dificuldade com a questão do peso, das compulsões. Então, eu falo de um lugar real, se cuida. Eu sei como a gente se sente, com os olhares, como é realmente desafiador, mas eu não vou mentir que eu vou lutar, seja o quanto for, pela minha saúde. Não porque eu me odeio, mas porque eu me amo. Hoje eu malho porque eu me amo, não porque eu quero ficar ou gostosa ou mais bonita do que alguém. Não. Então cuide-se porque você se ama, não porque você se rejeita. E quando você se ama como você está aí, automaticamente você vai fazer mudanças para a sua saúde. Não é sobre estética. Beijo, vamos deixar aqui todos os meios de encontrá-la e até o próximo consultório aberto.